Bom, vamos falar sobre o William Machado. Vamos ter uma entrevista com ele, né, Alisson? É isso, cara. O zagueirão do Vozão, destaque na temporada. Agradecer o Israel e o Matheus. O Matheus, inclusive, ficou lá dando suporte para mim. Agradecer também ao Breno, né, que esteve presente. Produtor, cameraman, pauteiro, o homem foi tudo. Pauteira. Ajudou demais lá e contribuiu. Então tá bem bacana o conteúdo. Legal, Espero que a galera goste. Vamos à entrevista então agora do Alisson de Queiroz com o William Machado, zagueiro do Ceará. Vamos lá. Fala, galera ligada na Jovem Pan News Fortaleza e também na Torcida K. Hoje aqui na sede do Ceará, em Porangabuçu, para conversar com essa fera. William Machado, zagueiro que tem sido destaque do Vozão na temporada até o momento. E eu quero saber dele. William Machado, como é que tem sido para você vivenciar esse momento, né, com a camisa do Ceará dentro do Brasileirão? Você tem sido destaque, principalmente nesse início de Série A, conseguiu aí nos últimos jogos entrar até para a seleção da rodada, né, do SofaScore, o aplicativo que faz estatísticas detalhadas dos jogadores. Então eu queria saber de você como tem sido esses momentos com a camisa do Alvinegro até aqui. Bom, primeiramente prazer, né? Agradeço pelo convite, estar aqui com vocês, podendo falar um pouco, né, desse momento, da minha trajetória também. É um momento maravilhoso para mim, né? Dentro da minha carreira eu sempre planejei estar num clube de Série A e ter uma sequência de jogos, né? E conseguir desempenhar num bom nível. E eu creio que esse início de temporada tem sido muito bom, né? Tanto para mim quanto para o clube, né? Eu acho que isso que é o mais importante, né? Porque às vezes o desempenho individual, né, ele se ofusca um pouco por causa do clube e vice-versa. Mas como a equipe está muito bem e eu também estou conseguindo manter uma constância de atuações, eu acho que isso que tem que ser valorizado e muito admirado por nós. Cara, eu lembro que você foi a primeira contratação do Ceará na temporada passada, no final, logo no término da Série B. Isso mostra a confiança da diretoria, tanto do Lucas Drubsky quanto do Haroldo, do próprio João Paulo. Então, quando você chega para o Ceará, tem aquela expectativa, né? Primeira contratação. E gradativamente, eu lembro que você foi ganhando espaço no time titular. Jogou ali no início contra o Iguatu, também contra o CSA, e aí teve um hiato ali de pelo menos 4 jogos. Volta em um momento crucial da temporada. Eu lembro que o Ramon Menezes sai sentindo uma lesão, e aí o William, não digo fogueira porque o jogador está preparado, mas você entra num jogo difícil da Copa do Brasil, o Ceará estava ali, teve a adversidade de 2 gols de diferença, e logo em sequência, finais com o Clássico Rei. Para você, teve um gostinho especial? É diferente jogar o Clássico Rei e ser campeão em cima do maior rival? Como você falou, né, lembrando da minha contratação também, eu lembro que quando eu estava, né, naquele momento que o meu contrato estava acabando com o Operário, eu sabia que a minha próxima decisão ela tinha que ser muito criteriosa, porque eu sabia que eu havia feito uma grande Série B, né, pelo Operário. A gente não conseguiu acesso, mas fizemos uma campanha para o clube lá histórica. Né, então eu sabia que o meu próximo passo ele teria que ser, né, algo bem criterioso. E quando eu tive a proposta do Ceará, cara, foi algo assim que mexeu muito comigo, porque como eu já havia jogado aqui no estado, né, e no Nordeste, eu sabia a grandeza do clube, né, eu sabia a grandeza da torcida também e eu sempre quis estar, né, num clube assim que me proporcionasse uma torcida gigantesca como é aqui. Né, mas eu sabia também que existiria um certo processo para eu poder, né, ter uma sequência. Eu tinha, né, que chegar, me provar para a comissão técnica, para aqueles que apostaram em mim, provar que, né, conquistar a confiança deles. Né, eu acho que eu fui respeitando esses processos. Em nenhum momento eu deixei a vaidade, né, ou aquele âmbito de querer jogar e tal, mas eu respeitei, né, os meus companheiros que estavam também como titular. E no dia a dia, nos treinamentos, eu mostrei que eu poderia, né, assim que fosse preciso, eu ter a minha oportunidade. O professor Condé teria total confiança em mim. Eu acho que é isso que eu procurei fazer, né? Apesar daqueles jogos de como titular que foi no início da temporada, também entrei em alguns jogos como o Náutico lá, o Ferroviário aqui, né? O próprio Clássico eu entrei também, o Ramon sentiu, acho que algum jogo. Finalzinho da partida, isso, eu lembro. No primeiro Clássico. Então, assim, cara, foram processos assim que eu fui passando até conseguir ter uma sequência realmente. Né? A partir que eu tive a sequência, eu sabia que eu estava preparado, muito pelo trabalho do dia a dia e muito pela confiança que eu fui adquirindo tanto nos treinamentos quanto nos jogos e também por todo o respaldo da diretoria e da comissão. Então acho que isso foi o primordial assim para ter essa sequência que eu estou tendo agora. E em relação ao Clássico, em específico ali, a atmosfera é realmente diferente? Como é que foi para você jogar e disputar, né, as finais e sair campeão? Muito diferente, cara. Como eu falei, eu entrei naquele primeiro Clássico, né, na primeira fase.
E ali foram poucos minutos, mas, cara, foi algo assim mágico, né? E quando eu tive a oportunidade de ser titular nas finais, né, eu sabia que eram 2 partidas ali que eram 2 partidas da minha vida, né? Até porque eu nunca tinha sido campeão, entendeu? Com 28 anos, eu sei que ser campeão é muito difícil, né? E eu tô num clube que hoje ele me proporciona, né, essa luta por título, então eu sabia que aquele momento era um divisor de águas na minha carreira, que eu fazendo aqueles 2 clássicos, aquelas 2 finais muito bem, né, seria algo assim que me daria uma motivação a mais, me daria uma confiança, um orgulho a mais da minha carreira, então foi isso que eu procurei fazer, cara, mas o clássico em si é muito disputado, aqui a rivalidade é muito acirrada, né, e eu acho que a gente aqui está entendendo muito bem isso e está sabendo jogar os clássicos. William, sobre início de carreira, né, mesmo ali na categoria de base, como foi que se deu o seu início assim, no futebol? Você é de Santa Catarina, os primeiros passos, quem te incentivava mais? Se era do ciclo familiar, se era um treinador específico? Quem enxergou nesse cara assim, ó, o William vai ser jogador de futebol, ele tem potencial. E eu quero saber de você, porque assim, muitos jogadores quando tornam-se profissionais, às vezes dizem, ó, lá no começo da carreira, hoje eu sou meia, mas eu era um lateral. Se você sempre foi mesmo zagueirão, um xerifão importante ali naquele sistema defensivo por onde passou? Rapaz, eu acho que vai surpreender muita gente, mas no começo da minha infância e adolescência, cara, eu sempre quis ser goleiro, né? É uma coisa que pouca gente sabe, né? Só o pessoal mais próximo da minha cidade lá sabe que desde criança o meu sonho sempre foi ser goleiro, né? Eu via os goleiros na TV, eu tinha uma admiração assim, e assim, eu sempre tive incentivo da minha família, né? Principalmente a figura do meu pai. Meu pai lá na minha região, ele jogava muitos campeonatos amadores, né, suburbanos, eu não sei como é que vocês chamam aqui. Então, suburbão, base. Né? Então aquilo ali, o meu irmão é 2 anos mais velho, então a gente vivia com ele nos campos, a gente, né, onde ele jogava a gente ia, tava batendo bola no meu bairro, na minha cidade. E graças a Deus eu peguei uma geração que ainda é antes um pouco da tecnologia, então a nossa brincadeira, né, tudo aquilo que a gente tinha para fazer era na rua, era jogando bola, então foi isso que me deu assim muita motivação para seguir aquilo, né? Mas obviamente a idade foi passando e quem teve assim a paciência, também a resiliência foi meu pai. Meu pai foi um cara que incentivou muito, né? Até aos anos da minha juventude, até os 15 para 16 eu jogava como goleiro no futsal. Sim. E futebol de campo eu dividia jogando na linha, então eu jogava na linha futebol de campo e futsal eu jogava no gol. Né, como o futsal é muito dinâmico, eu usava muito passe também. Goleiro linha. Isso, goleiro linha. Então, foi isso que eu fui me arrastando ali até os 16 anos. Só que depois, nos 16 anos, aí eu tive a proposta do Criciúma, que é o clube da minha região lá, né, o clube tradicional brasileiro, aí eu tive a proposta do Criciúma para ir jogar futebol de campo como zagueiro. E aí foi onde eu fiz essa mudança. Show. Cara, falando em zagueiro, sobre a sua parceria, né? Claro, o sistema defensivo, né, na hora de defender, como um todo. Mas principalmente você e o Marlon, como é que tem funcionado essa parceria em campo? Cara, tem sido muito bom porque a gente também está concentrando junto, né, no pré-jogo. Então isso nos dá ali uma certa convivência que vai ajudando mais ainda, entendeu? E o que a gente tem de conversa é sempre ajuste, assim, né, porque cada jogo ele vai aparecer alguma nova situação. Então, a gente tendo essa proximidade, a gente consegue, né, conversar, ajustar para uma próxima partida. Então, acho que isso que tem sido importante. E a recíproca, né, porque da mesma forma que ele me cobra ou ele fala de algum lance, eu também cobro ele, falo de algum lance, a gente está sempre se orientando, a gente está sempre falando também, se comunicando, né, com os laterais, com o volante. Eu acho que isso tem sido muito bom, assim. Né, e sem falar no zagueiro que o Marlon né, já tem se provado aí muitos anos na Série A. Então é um cara que eu respeito muito, não só ele, como todos os outros zagueiros também, o Ramon, o Éder, o Marcos, todos que fazem parte ali desse combo, né, de zagueiros. Todos têm o respeito, né? Eu acho que isso que tem sido ideal. Né? Tanto eu quanto o Marlon, quanto cada um que entrar em campo vai estar, né, bem preparado, porque a gente se respeita muito e a gente trabalha muito para que, né, a defesa do Ceará ela venha se sair bem, não, né, somente nomes individuais. Até pegando um gancho sobre isso, William, eu lembro que na sua chegada você falou que jogou todas as divisões e enxergava no Ceará, claro, um clube grande, voltando para a elite do futebol, e também uma oportunidade de ter a confiança da diretoria e estar vindo para cá para disputar a sua primeira Série A, inclusive. Então eu queria que, como você já passou por todas essas etapas na sua carreira,
Qual a diferença, cara, realmente, assim, de uma competição, né, tão grandiosa quanto a Série A, quando você tira, né, em relação às outras que disputou, Série B tem também um nível de competição altíssimo. Por isso eu pergunto, porque às vezes a gente não tem a noção, né? Só quem está ali dentro de campo, Série A, patamar altíssimo, números elevados de contratos, de salário, né, salarial, base salarial de jogadores, mas as dificuldades nas outras divisões também têm suas peculiaridades, digamos assim. Então, o que você enxerga, principalmente assim, em relação a uma divisão a outra que você já disputou? Cara, essa pergunta realmente é muito boa, porque já passei, né, por todas as divisões e realmente, cara, às vezes tinha jogadores numa Série D, numa Série C, que tinha condição de estar numa Série A, mas às vezes não tem aquela resiliência, não consegue passar pelos processos que precisa, entendeu? Não tem a paciência ideal. Eu acho que de nível de competitividade a Série A, a margem de erro ela é muito menor, entendeu? Às vezes, num mesmo jogo, mesmo lance, numa Série B, né, se você errar, você não ocasiona gol. Na Série A, você sabe que se você errar, vai ocasionar gol, porque os jogadores que ali estão, eles têm muita competência para fazer, né? Então, eu vejo assim uma certa diferença técnica nisso. Eu vejo que... Mas a Série A e a Série B, assim, tem um equilíbrio entre si, mas a Série A ela é um pouco mais técnica, assim, né? Até porque a Série B a gente vê muito clube também que, né, joga, né, e aí respeito todas as formas de jogar, mas joga ali pelo resultado, entendeu? Joga, né, às vezes catimba muito jogo, então não consegue, até a Série A às vezes acontece isso, mas eu vejo assim, uma diferença técnica que a Série A, se você errar, você vai pagar caro, né? Eu acho que esse é o grande ponto, assim. Cara, Léo Condé, já tinha trabalhado com ele? Não. Primeira vez, né? Sim. Muitos elogios ele recebe, tanto do departamento ali, né, de técnico, de comissão, de pessoas ligadas ao Ceará, da diretoria, o Drubis, o Haroldo, já falaram bastante bem do treinador Léo Condé, por ser um cara muito objetivo, né? Ali na dele, calminho, mas que tem muito a dizer sempre. Como é que está sendo essa experiência com o técnico Léo Condé aí trabalhando com o Vozão? Está sendo muito boa, eu tinha já trabalhado com alguns jogadores que conheciam ele também, sempre ouvi referências muito boas. E eu acho que o futebol hoje está muito assim, né? Cada clube que você vai, você conhece alguém que trabalhou com a comissão, o atleta. Então eu sempre ouvi referências muito boas do Léo e da sua comissão, né? E chegando aqui também, os jogadores que aqui estavam também sempre elogiaram, sempre falaram muito bem, a gente sempre acaba perguntando e tal. E sempre falaram muito bem e realmente no dia a dia tem se mostrado isso. Sim. Eu acho que esse é o grande diferencial dele, a simplicidade, né, a transparência, né, não tem assim de falar muito, mas sim falar o que é necessário. Eu acho que isso para o atleta é importante, porque às vezes acaba o treinador enchendo o jogador de muita informação e às vezes se acaba no jogo travando, entendeu? Ele já dá muita liberdade, ele, claro, dentro da proposta de jogo dele, mas ele dá liberdade para a gente fazer, né, aquilo que a gente deseja. Então, eu acho que isso que tem sido primordial, assim, a simplicidade, a transparência e a objetividade do Léo Condé e da sua comissão. William, uma coisa que chama muita atenção, e aí de jogadores que vêm jogar contra o Ceará, é aquele barulho ensurdecedor das arquibancadas, a sinergia que vem dela para dentro de campo, e aí eu queria saber a sua visão como jogador do Ceará hoje. O que é que você enxerga ali de diferente? Como é que você analisa aqueles mosaicos, né, erguendo-se? Como é que você enxerga esses momentos ali vivenciados com o torcedor, né? Eu percebo que após o jogo vocês vibram muito com a torcida, vão lá, cumprimentam. Queria que você falasse sobre isso. Realmente, cara, é uma sinergia que, assim, a gente vê que o torcedor ele é apaixonado pelo clube, ele, né, faz de tudo pelo clube. E ele consegue passar essa imagem pra gente. E eu acho que isso que tem sido o principal, porque a gente olha, né, a gente chegando no estádio, a gente ali aquecendo, a gente vê a expressão do torcedor, aquele anseio, né, por uma vitória. Sim. Né, mas não só a vitória, mas para que o time se dedique, para que o time, né, tenha muita vontade. Então isso acaba passando para nós, né, e só cabe a nós dentro de campo tentar responder e tentar, né, fazer de tudo para que eles tenham esse desejo deles atendido. E também eu quando enfrentei, né, pelo Operário ano passado aqui, eu acho que tinha 45, 46, não lembro quanto tinha, 1000 pessoas, mas, cara, foi assim, eu olhei aquela torcida e eu vi realmente, cara, aqui é um lugar que para jogar é sensacional, deve ser sensacional, naquela época eu pensava, né? Sim. Então, hoje fazendo parte disso, realmente, cara, tá se provando, a torcida é uma torcida maravilhosa, né, que apoia o tempo todo, faz um barulho ensurdecedor, então eu acho que, assim, e todo mundo comenta também, né, os amigos do clube,
outros dirigentes, enfim, eles sempre falam, cara, que torcida é essa, sabe? Sabe que o papel que a torcida tem, né, para que as coisas funcionem. Então, tem sido um momento muito especial. Eu não sei se você acompanha muito rede social, mas quando o Pedro Raul ele se destaca ali no início, até o Caio, que é amigo do Matheus também, na Jovem Pan News, ele brinca, né? O bonitão do Vozão, quando faz gol. O William, Matheus, quando ele foi destaque aí dentro da Série A em um dos jogos, eu lembro que a torcida brincou. Colocou lá sua foto, William Machado é mais bonito que o Pedro Raul. Ou seja, tem aquela resenha, não sei se você acompanha esse lado do torcedor alvinegro, que faz, né? Viraliza e também chega junto ali no estádio. Então tem sempre essa... Você acompanha muito rede social? Cara, ou gosta de ficar mais filtrado, mais reservado? Eu fico mais filtrado, eu não costumo acompanhar muito, assim. Claro que uma coisa ou outra, né, como o povo acaba te mencionando ou marcando, às vezes até próprio familiar meu, amigo meu, manda alguma postagem, entendeu? Manda no grupo da família, então isso a gente acaba vendo, assim. Mas aqui não existe essa disputa, sim, eu sei. Pô. A gente sabe, cada um, né, tem que Só ser resenha, sabedor, né? Tem que ser sabedor da sua beleza, mas assim, cara, a gente encara com muita naturalidade, a gente acha muito engraçado também, a gente sempre, né, que tem alguma coisa de torcida engraçada, a gente comenta também, então isso é algo bem saudável, bem né? Saudável para nós. Cara, e sobre, assim, você jogou pelo Ferroviário, também teve, né, já passagem no futebol nordestino e agora retornando. Então eu queria saber o passatempo do William em outros momentos, quando não está no campo, são raros, né? Treinamento, rotina, mas como é o William em relação a isso, a cidade mesmo, já adquiriu algumas coisas da cultura, da culinária cearense, como é o William nesses momentos assim que está livre do futebol, digamos assim? Geralmente a gente procura desocupar um pouco, né, a mente, assim, quando a gente tem folga, alguma coisa. Eu procuro, com a minha esposa, aproveitar, né, a cidade que a gente está vivendo. A gente está vivendo uma cidade também que proporciona muitos pontos turísticos, então sempre quando tem alguma folga a gente procura, né, pegar uma pousada, um hotel e tá lá indo aproveitar, somente nós dois. Né, e em casa gosto também de fazer um churrasco agora, né, tô aprimorando isso. Tenho também uma mesa de sinuca, que eu gosto de jogar sinuca também. A minha família, meus primos, meu pai. Perdeu, passou debaixo da mesa. Meus primos, meus pais também, sempre quando eu tô de férias, a gente costuma fazer ali uma brincadeira, então eu fico mais assim, reservado, né? Mais reservado da minha esposa, a gente aproveitar, sair para comer alguma coisa, então é mais basicamente isso. William, chegando já assim na reta final, o Ceará, recentemente até o Lucas Drubski, né, comentou, tem a terceira menor folha salarial em relação aos outros times da Série A, até pelo momento, né? Voltando agora, depois de 2 anos difíceis dentro da Série B, a equipe consegue o retorno à elite, então queria que você falasse sobre o momento atual do Ceará, né? O que você pensa do que tem acontecido até aqui e projeção para o restante da Série A. A nossa conversa ela é sempre uniforme, assim, a gente, né, tem definido já a nossa meta, né, inicial, que é a permanência, né, isso foi passado para nós, assim, e só que a gente sabe também que aqui dentro do clube tem muita qualidade que a gente, né, atingindo essa nossa primeira meta, a gente pode, né, o pós isso, buscar algo a mais. Né? Então, isso mostra, né, também o trabalho de toda a diretoria e é de se valorizar, porque realmente a gente está competindo com equipes que têm orçamento muito, muito maior que nós, então isso mostra ali um garimpo, né, umas contratações que essa diretoria conseguiu fazer, que não, às vezes, né, não precisa gastar tanto para você ter um time competitivo, para você ter um time que pode chegar e bater de frente com os adversários de Série A. Então, mas a gente tem consciência, né, da nossa primeira meta, que é a permanência, mas a gente sabe que após isso a gente pode, né, buscar algo maior, porque eu vejo assim nos treinamentos e todo mundo vê que a nossa equipe tem qualidade, né, em todos os setores a gente tem qualidade, então eu acho que isso é primordial, é atingir a nossa primeira meta, depois a gente vê o que a gente consegue alcançar.